Olá pessoal do Cursinho Cidadania, aqui quem fala é o professor Rafael e hoje a gente vai tratar da nossa sexta aula de filosofia, que é sobre o período helenístico. O período helenístico ele vai ali desde a queda das cidades-estados atenienses pelo Império Macedônico, né, ali no ano 4 a.C., e se estende até o ano 1 a.C., com o surgimento do cristianismo, né? Então a gente vai ver um rápido contexto histórico, as escolas helenísticas que surgiram nesse tempo e responder algumas questões no Enem. E ali eu vou indicar o que é mais interessante em relação ao Enem, ok? Então vamos nessa para a gente não se demorar muito. Então o contexto histórico ele está dado pelo expansionismo dos impérios. Primeiro o macedônico, né? O Império Macedônico lá do Filipe o Grande, pai de Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles, né? Ele vai conquistar aquelas cidades autônomas atenienses e logo após vai surgir o Império Romano, e esse sim vai se delongar desde a Síria, no Oriente, até a Espanha, no Ocidente, levando em si, espalhando em si toda a cultura helênica para esses espaços e sempre tendo determinados sincretismos culturais. Então, quando a gente fala no período helenístico, né, a gente tem essa forte característica entre essa fusão entre as culturas gregas e a grega ocidental, né, e a cultura oriental, como também ao surgimento da noção do que? Do cidadão do mundo, do cosmopolita, visto que agora, digamos assim, nenhum daqueles tinha um estado específico, mas todos viviam num grande império. Então, essa noção de cosmopolita até hoje ela é válida, né, no nosso tempo, visto que nós estamos num grande mundo globalizado. Bom, então características assim principais. Primeiro, uma forte marcado por esse espírito Socrates, essa figura muito importante para a filosofia, né, o Sócrates, onde vai questionar as pessoas acerca do seu modo de vida, acerca sobre os seus valores, né? Trazendo em si, então, a possibilidade da gente poder avaliar os nossos preconceitos, refletir sobre aquilo que nos foi passado e então ter um modo de vida, a partir disso, buscar um modo de vida mais fundamentado, mais racional e mais autêntico, menos levado pelos preconceitos, pelas paixões, pelo disse-me-disse do cotidiano, né? Pela moda. Então a filosofia aqui é tratada como um modo de vida, não é simplesmente pensar sobre a realidade última, metafísica, né? Mas todo o conhecimento aqui, dentro dessas escolas helenísticas, elas buscam um determinado modo de vida, um modo específico de vida. A formação dentro dessas escolas era para formar homens específicos e não somente dar-lhes conhecimento, tá? Então, qual era a finalidade dessas escolas? A finalidade era a busca de uma felicidade interior. Claro que quando a gente pensa em felicidade, já pensa num estado pleno onde não há sofrimento, né? Essa visão. Uma visão completamente errada e fora da vida. Mas a noção de felicidade aqui estava muito mais voltada aos termos de eudaimonia, né? Que vocês viram com Aristóteles, essa capacidade de ter uma boa companhia consigo mesmo, um bom daimon, um bom anjo da guarda, né? Como também a noção de ataraxia, ou seja, aquela paz de espírito, aquela imperturbabilidade, né? Então, dentro dessas noções. E um aspecto muito forte também é o da autonomia, a capacidade de agir por si mesmo e não por causa de pessoas ou coisas externas, tá? Bom, então a primeira escola que a gente vai tratar aqui é a escola cínica, né? Essa escola ela não costuma cair nas provas do Enem, mas a gente vai passar aqui para dar uma maneira mais geral. Os cínicos, essa escola cínica, né, esse termo a gente ainda usa até hoje, né, de uma maneira assim pejorativa, como se fosse pessoas falsas, pessoas descaradas, né? O descaramento tem um pouco do cínico, né? O cinismo, né, no grego quer dizer kínikos, que vem da palavra cão, um cachorro. Por que então um cachorro, né? Essa palavra foi utilizada por essas pessoas. Bom, o cachorro é aquele ser que ele vive nas cidades, né? Só que ele não se preocupa
né? Não se preocupa com o que os outros vão achar dele, eles fazem suas necessidades naturais sem nenhum pudor de que alguém esteja olhando, seja necessidades sexuais, seja necessidades fisiológicas, né? E eles sobrevivem da maneira mais natural possível. Então, o seu fundador, o Antístenes, né? Ele vai buscar esse modo de vida mais natural, né? E menos voltado às opiniões, às convenções sociais, e muito mais voltado às suas necessidades pessoais, né? A sua própria natureza, que faz parte da natureza do mundo, né? Da realidade. Só que o personagem principal aqui é o Diógenes, né? O Diógenes de Sinope. E o Diógenes de Sinope é aquele personagem que ele então vai relegar todas as riquezas, todas as benesses, as honrarias sociais, para buscar um estilo de vida o mais autêntico possível e o mais autônomo possível, sem depender, digamos assim, sem depender dos outros, sem se perturbar pelo que os outros vão achar dele mesmo, né? Para ganhar uma certa liberdade, uma liberdade de falar o que pensa, uma liberdade de fazer o que pensa, né? Também fazer o que fala, né? Isso é muito importante para os filósofos. Bom, então isso é uma coisa muito central nos cínicos, é a ideia da parresia, a liberdade da palavra, a franqueza. E aí, com isso, Diógenes encontrou muitos, digamos assim, muitos inimigos, muitas pessoas que não gostavam dele. Ele vivia tirando brincadeira com Platão, né? É um personagem muito legal. Inclusive, o personagem Chaves, né, da TV, ele foi baseado nesse personagem. Ele vivia num barril, né, assim como Chaves. Mas vamos passar para o outro, que é o ceticismo, né? O ceticismo ele é caracterizado por buscar uma espécie de ataraxia, de imperturbabilidade, a partir da suspensão dos juízos. Como assim a suspensão dos juízos? A partir da suspensão daquilo que nós acreditamos como verdadeiros, né? A partir daquilo que nós achamos que é a verdade última, né? O Pirro ele viajou junto com Alexandre durante uma expedição pelo Oriente. E lá ele conheceu o que durante essa expedição? Inúmeras cidades diferentes, com inúmeros povos diferentes, com inúmeras crenças diferentes, e ele começou a pensar, tudo aquilo que eu considerava como a verdade final, existem diversas outras respostas, diversos outros deuses, diversos outros costumes. Então nada é uma verdade, mas são artificialidades, convenções que nós criamos, né? Então, a visão dele era que nós não devíamos nos prender a ideias fixas, a ideias dogmáticas, visto que essas ideias, primeiro, nos fazem sofrer, por muitas vezes não nos adequarmos a ela, nos faz sofrer porque nós tememos elas, como também nos faz entrar em determinados conflitos com os outros por causa de ideias, por causa de ideologias. Então, para ele, as ideias em si, elas não são verdadeiras nem falsas, né? As ideias, então, elas podem ser verdadeiras em diversos contextos. Então, a ideia que ele tem é essa ideia de acatalepsia. Qual é a solução dele? Não se agarrar a nenhuma crença. Utilizando o método do quê? Da epoqué, da suspensão do juízo, da indiferença quanto a essas crenças. Buscando assim como finalidade a ataraxia. O cético, diferente do cínico, ele não vai ter uma vida muito diferente dos outros. Ele vai viver junto, viver a maneira como os seus contemporâneos agem, mas sempre tendo em vista essa noção de que o que as ideias das quais as pessoas compartilham não é a verdade final. Uma frase aqui do Sexto Empírico é que as ideias podem ser e podem não ser. Uma boa, né? Então vamos lá para outra escola. Aqui nós temos uma questão de Enem, né, do ceticismo, onde vai falar o quê? Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que da mesma maneira nada existe do ponto de vista da verdade, e que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo.
Ele levou uma vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo, carroças, por exemplo, do precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. Né? Então ele vai falar o que? O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por desprezar quaisquer convenções e obrigações da sociedade. A gente viu que Pirro ele não despreza, ele não vai agir diferente, ele vai agir junto com os outros. Vamos ver as outras. Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida feliz. O Pirro aqui ele não fala sobre prazer, né? C. Defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. E aí a gente encontra, né, essa resposta certinha, que é essa aqui, né? A indiferença, a suspensão do juízo, né? A hipoqué. Então, questão C é certinha, olha aí.